Boa tarde, gente. Vamos falar hoje sobre o fim do tráfico atlântico de escravos. Na verdade, a gente já falou nas outras aulas sobre a lei de 1831 que proíbe o tráfico. Porém, ao mesmo tempo, a gente falou que essa lei foi feita para inglês ver, né? Dali que, na verdade, e ver essa expressão. Então, na verdade, a lei de 1831, que oficialmente terminou com o tráfico atlântico de escravos, na verdade, colocou esse tráfico na ilegalidade e ele continuou a ser realizado apesar dos navios ingleses caçar os traficantes, mas isso não mudou absolutamente nada. Porém, porém, nós sabemos também que no segundo reinado, em 1850, vai ser promulgada uma nova lei, a famosa Lei de Eusébio de Queiroz, que finalmente coloca fim ao tráfico de escravos, vamos dizer, definitivamente. O tráfico realmente termina no Brasil. Isso quer dizer que no Brasil não virão mais os escravos da África. Por que a Inglaterra insistia tanto, gente, para que o Brasil terminasse com o tráfico de escravos? A gente viu isso no começo do nosso curso, quando a gente falou sobre a política da Inglaterra em relação ao Novo Mundo, em relação aos países da América do Sul e principalmente em relação aos países da África, onde eles queriam ter a influência. E, obviamente, o interesse português e depois brasileiro no tráfico de escravos fazia com que a intromissão dos portugueses e dos brasileiros nos territórios onde os ingleses buscavam a sua própria influência era muito grande. Então, na verdade, quando a gente fala sobre a insistência dos ingleses na proibição de tráfico, isso não quer dizer que os ingleses eram mais bonzinhos ou mais humanos, né? O artigo que a gente vai trabalhar hoje é o artigo de Jaime Rodrigues, que vai falar sobre o fim do tráfico transatlântico de escravos para o Brasil, paradigmas em questão. Na verdade, o Jaime Rodrigues, nesse artigo, ele vai tratar de um assunto bastante interessante. Ele vai tratar de como essa questão de escravidão, de construção de nação e, junto com isso, a questão de tráfico, a questão dos africanos no Brasil, como era tratado por intelectuais da época, como era tratado na imprensa da época e também dentro da Assembleia Legislativa também. Então, na verdade, esse artigo ele é muito interessante porque ele vai reunir várias vozes do século XVIII e XIX em relação aos africanos, em relação à escravidão, em relação aos negros, né? Aos negros escravos e os negros libertos, aos negros nascidos livres também no Brasil. E junto a isso, vai tocar no assunto da nação brasileira, porque afinal de contas, os escravos nascidos no Brasil fazem parte da nação brasileira. E quando nós estamos falando de nação, nós temos que também falar sobre os direitos políticos e sobre a cidadania. Então, até que ponto um escravo nascido no Brasil pode ser cidadão? Tá? Então, na verdade, essas questões, eles eram bastante discutidos entre os intelectuais do período. Alguns em defesa da escravidão, outros contra a escravidão. E quais foram as colocações dele a respeito de um ou de outro momento referente à questão
da sociedade brasileira daquele período. Então, a gente vai ver isso justamente nesse artigo, que dessa vez eu deixei para vocês a tempo, e eu acredito que vocês conseguiram ler a tempo e não depois da minha apresentação, como de costume. Então, o Jaime Rodrigues ele vai dizer que para muitos autores, o ano de 1850, ele, enfim, reuniu as condições que teriam permitido finalizar o tráfico, tá? Ele não vai dizer, e no final ele vai explicar por quê, que o tráfico foi finalizado justamente pela pressão dos ingleses. Ele vai dizer que a pressão dos ingleses, claro que foi um dos fatores bastante importantes, porém, ele vai dizer que se fosse por pressão dos ingleses, então o tráfico teria acabado em 1831. Porém, em 1831, o Brasil, nem a população brasileira, o Brasil, né, não deu ouvidos à lei que foi promulgada. Ele vai citar aqui a Emília Vidotti da Costa, que eu vou citar para vocês também, a respeito do fim do tráfico. Ela vai dizer: o empolgamento da questão pelo jogo político partidário, a pressão britânica, o recrudescimento da vigilância dos mares pela marinha inglesa, o fato de setores extensos estarem mais ou menos abastecidos de escravos, criaram as condições que serviam de base para que se resolvessem definitivamente a questão de tráfico. Então, ele vai dizer que realmente a pressão britânica é inegável, mas ele vai dizer também que foi muito importante essa discussão que acontece durante esses 20 anos, entre 31 e 50, a respeito dessa questão. E, na verdade, de certo modo, o Brasil, como um Estado, né, e os estadistas brasileiros, eles chegam à ideia de finalizar o tráfico através justamente dessa discussão que vai perpetuar, na verdade, que começa bem antes desse período, mas que vai chegar à tona justamente a partir de 1830, na verdade, um pouquinho antes de 1826, quando o tratado foi celebrado para que o tráfico fosse extinto em 5 anos, quer dizer, em 31. Então, esse período do qual vai tratar o artigo foi bastante importante, porque justamente durante dele que vão surgir e muitas vezes ressurgir as antigas discussões a respeito da escravidão e a respeito do tráfico como tal. Então, o objetivo do artigo do Jaime Rodrigues é recuperar o processo histórico durante o qual vai acontecer justamente essa discussão a respeito do tráfico. O objetivo dele é ler algumas obras e discursos de letradas do século XVIII, do século XIX, e tentar recuperar esse discurso. Por quê? Porque, na verdade, com a independência do Brasil, a institucionalização dos poderes durante o primeiro reinado vão introduzir várias outras questões para serem trabalhados. Havia um novo governo, como o qual os ingleses deviam negociar, eles não estavam mais negociando com Portugal. Ao mesmo tempo, a independência vai trazer grandes projetos de nação, a nação brasileira mesmo, já que o Brasil já é um país independente de Portugal. E tais projetos também, eles inovam
e trazem vários argumentos para o debate sobre o tráfico. E o tema central, na verdade, ah, desses debates sobre o tráfico é a construção da nação brasileira. Então, essa construção, esse discurso sobre a construção da nação entre as décadas de 1830 e 1850, na verdade, entre duas leis de proibição de tráfico, são bastante importantes. Tá? Afinal de contas, nesse período de 1830 e 1850, o tráfico era prática criminosa, né? Continuava sendo criminosa. E o debate que defendia o tráfico nesse exato momento, e havia vários defensores do tráfico, na verdade estavam defendendo naquele momento uma ação ilegal, porque o tráfico foi proibido. E, então, o Jaime Rodrigues, ele trabalha essas ideias e principalmente, ele vai apontar para duas grandes correntes de opiniões a esse respeito. A primeira afirmava que a escravidão era a base da economia e o principal caminho para a acumulação da riqueza individual e dos impérios, sendo por isso necessário garantir o fluxo constante de escravos africanos e proteger os senhores no usufruto de suas propriedades. Já os defensores da segunda corrente acreditavam que os escravos africanos representavam perigo à segurança pública e os governos deveriam limitar seu número e fiscalizar suas atividades e alentar a introdução de servidores e artesãos brancos. E esse discurso, ele não era propriamente brasileiro, tá? Esse discurso estava acontecendo no novo mundo inteiro, nos Estados Unidos, nos países como Cuba, por exemplo, lá nos países onde o tráfico de escravos, onde a economia estava baseada na escravidão, tá? E no caso brasileiro, precisa dizer que esses dois posicionamentos, na verdade, não foram os únicos que foram encontrados na primeira metade do século XIX. Havia vários outros, e havia umas certas nuances nas falas e nos escritos políticos que o Jaime Rodrigues, quando ele trabalha essa questão, ele encontra até defesa de expulsão dos africanos em nome da humanidade e da liberdade, tá? E da homogeneidade social. Então, no Brasil, o Brasil não ficou longe dessa discussão e justamente essa discussão que será discutida durante no decorrer do artigo. Então, a principal ideia, gente, era, como diz o tópico na página 303, é forjar o povo brasileiro, tá? Então, o que é povo brasileiro? Aqui o Jaime Rodrigues ele vai discutir o que era a noção do povo naquele momento, que também é uma questão muito interessante e muito diferente de noção do que é povo até na Idade Média e hoje em dia. Essa questão de povo no século XIX, como nós vamos ver nesse artigo, é uma questão bastante interessante, tá? Então, o nosso autor fala que nesse período, a palavra povo, a noção de povo nessa discussão, muitas vezes ainda estava ligada com a palavra multidão. Ele vai dizer que o povo e multidão ainda eram sinônimos, ou seja, uma massa aglomerada sem vínculo algum ou subordinação entre si. E mais, também, dependendo do pensador, povo, população e mão de obra também tinha significados muito próximos. E nas obras dos autores na virada do século XVIII para o século XIX, quando eles tratavam de povo, eles não estavam pensando em nação como tal, tá?
O povo, de certo modo, era uma oposição aos senhores, aos grandes homens, homens importantes da nação, os verdadeiros cidadãos ativos, tá? O povo aparecia até como um antônimo a isso, tá? Então, quando eles falavam dos escravos como parte do povo, muitas vezes os significados dessa palavra do povo era bastante diferente daquilo que nós atribuímos a essa palavra, tá, gente? Então, os historiadores, quando eles trabalham o século XIX, eles apontam para várias dificuldades de colocar, de trabalhar as noções daquele período em comparação com aquilo que nós vemos e que nós atribuímos a essas noções hoje em dia. Então, o Jaime Rodrigues, ele começa apresentando, né, os participantes desses debates e vai apresentar a opinião deles. Então, ele vai falar que um dos senhores daquele período, do século XIX, Basílio de Saavedra Freire, vai apontar a dificuldade em conseguir comprar escravos africanos graças à preferência dada ao abastecimento das colônias espanholas, que fazia aumentar o preço dos cativos. E também ele vai citar aqui, na página também 303, ele vai falar sobre a louca opinião de que a gente forra não deve trabalhar, para não se igualar aos escravos. A fim de remediar essa louca opinião, o Freire sugere mecanismos para obrigar os mulatos forros ao trabalho. Então, as leis que vão restringir o tamanho das suas eventuais propriedades, obrigando-os a trabalhar nos ofícios artesanais e, principalmente, proibir que uns pretos possam ter outros em escravidão, nem uns mulatos a outros mulatos. Olha só, então ele está mostrando que os senhores, os brancos, né, eles estão preocupados em ter mão de obra para seu trabalho. Como no Brasil, todo esse sistema de escravidão, vamos dizer, o estímulo para o escravo trabalhar melhor, o principal era justamente a sua liberdade. Vocês lembram que eu já falei isso para vocês? Que no Brasil, a liberação dos escravos era muito mais frequente do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, de certo modo, essa liberdade e possibilidade de liberdade era o principal estímulo para o escravo para, vamos dizer, servir o seu dono, para ser um bom escravo, porque desse modo ele vai conseguir no final a sua liberdade. E, obviamente, quando ele vai conseguir a sua liberdade, o que ele vai querer ser? Ele vai querer se tornar um senhor, né? O auge, né, do auge é justamente ele ocupar aquela posição lá em cima, ele ter suas próprias terras, ele ter seus próprios escravos, etc, etc, etc. Porém, nós temos um discurso em que vai querer, vamos dizer, diminuir essa possibilidade para os libertos, tá? O seu contemporâneo, o Luiz dos Santos Vilhena, vai apontar a preguiça como característica inerente aos africanos, independente de sua condição ser escravos ou forros, tá? Ele vai dizer que justamente por isso, mesmo sendo livres, eles precisam de um certo patronato para que eles continuem trabalhando. Então, vocês estão vendo a principal preocupação
nesse discurso, não é questão de liberdade, é questão de falta de mão de obra. Nós não estamos vendo aqui nenhuma discussão, vai ter na frente, tá, gente? Vai ter sobre isso. Mas em alguns momentos não havia nenhum tipo de discussão sobre vamos dizer, a moralidade de questão de escravidão, né? A única coisa que nós temos é preocupação com mão de obra, é preocupação, o escravo tem que produzir. E se o escravo não produz, ele é preguiçoso, tá? Agora, qual é a vantagem desse escravo produzir? Ou, no caso, se o forro não tem possibilidade de crescer, por que ele tem que continuar num trabalho exaustivo? Essa questão, ela não está em discussão nesse debate sobre escravidão e mão de obra. Então, nesse discurso, muitas vezes a grande população negra e escrava, ela não chegava a constituir um povo, justamente por não estar, justamente por estar descomprometida com a geração de riquezas. E no caso, por exemplo, de Luiz dos Santos Vilhena, que era um professor de língua grega, um baiano, um morador de Salvador, ele era contra o tráfico dos escravos, mas era contra o tráfico dos escravos justamente porque ele achava que trazer a população africana para o Brasil seria diminuir a qualidade do povo brasileiro, tá? Ele propunha várias outras medidas, por exemplo, divisão de terras entre as famílias, aumentar a classe dos proprietários produtivos, o estímulo ao comércio interno, uma legislação que reprimia a vadiagem nas cidades. Aliás, é uma legislação bem própria da Inglaterra, época vitoriana, né? Uso de mão de obra indígena. Então, na verdade, o seu discurso contra o tráfico era não porque ele estava preocupado com direitos dos escravos, não porque ele via algo de mal na escravidão. Não, justamente porque ele não via nada de bom na população africana. A população africana, muitas vezes, nesse discurso, aparece como aquela que corrompe o povo brasileiro com seus próprios costumes. Esse discurso ele é muito forte no século XIX no Brasil. No âmbito parlamentar também, cujos debates vão começar a partir do trabalho da Assembleia Constituinte, em 1823, muitos representantes vão trazer também as suas experiências e posições para essa discussão. Alguns deles até vão escrever os textos sobre o assunto que acabam sendo impressos somente no início do século XIX. Muitos deles também ocupavam os postos na administração colonial portuguesa. Então, esses inícios dos trabalhos legislativos brasileiros também abriu um novo importante campo para debate em torno da construção da nação e do povo brasileiro. Então, agora, eles não estavam mais falando da composição. O importante era, agora, a questão da cidadania. Quem que é capaz de ser cidadão? Porque, afinal de contas, cidadania e liberdade são temas profundamente ligados, tá? E estão ligados também com a questão do tráfico negreiro, tá? E esses temas vão ser discutidos em vários momentos na Assembleia Constituinte de 1823. Porém, apesar que a escravidão, muitas vezes, nesses discursos, ela é vista como uma coisa super negativa, tá? Mas nem por isso muitos pensavam que a liberdade
coletiva deveria ser debatida abertamente, tá? Então, durante essa discussão, começam começam as propostas de a liberdade dos escravos, a partir de 1823. Porém, nesse discurso, a maioria não acha que os escravos podem ser libertados assim de uma hora para outra. Eles sempre falam de um período de transição, normalmente um grande período. Surgem várias propostas de transição, como, por exemplo, a possibilidade de todos os escravos comprar a sua liberdade, ou todos os escravos que vêm da África, eles continuam escravos, sendo que os filhos deles vão ser livres a partir de uma certa idade. Então, na verdade, é um período quando surgem vários projetos de passagem da economia escrava para a economia com a mão de obra livre. Porém, esses projetos também, muitas vezes, eles não se baseiam alguns se baseiam no fato que a escravidão é uma coisa abominável. Porém, outros se baseiam na crença de que o trabalho escravo era responsável por danos morais à nação, tá? E além dos danos econômicos que eram vinculados ao custo do escravo em relação à sua produtividade, tá? Por exemplo, o Jaime Rodrigues vai citar a obra de Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira, que era um bacharel em Direito por Coimbra, e era chanceler na relação maranhense antes, ainda durante o Império Português, e depois passou a ser deputado constituinte com a independência do Brasil. Então, ele ambiciona promover a imigração europeia e estimular o uso dos indígenas também, tá? Os indígenas sempre estavam lá colocados para substituir a mão de obra. Então, na verdade, a preocupação deles, na maioria das vezes, era com a mão de obra, tá? Então, ele queria estimular o uso dos indígenas e dos trabalhadores brancos ou mestiços, pobres, nacionais, como substitutos dos escravos africanos. Para ele, os escravos trabalhavam de modo imperfeito, porque eram coagidos, impedindo assim o estabelecimento da verdadeira agricultura das artes e manufaturas mais preciosas, tá? Então, para ele, a maneira de conciliar a escravidão aos princípios humanitários e a segurança interna era promover a liberdade dos filhos dos escravos nascidos no Brasil, tá? Então, o estímulo seria que você pode ser que você é escravo, mas seu filho já vai ser livre, ele vai ser cidadão, tá? Então, essa proposta de vento livre, né, ela surge já em 1823. Na verdade, ele escreve antes, em 1823 ele se torna um deputado, né, ele começa a pronunciar. Também, todo esse discurso, ele também está ligado ao medo daquilo que acontece no Caribe, né? A Revolução em São Domingos. Isso amedronta muito, e o Brasil, como uma grande economia escravista, né, com quantidade dos escravos muito, muito grande, a gente viu a quantidade de população escrava, por exemplo, no Rio de Janeiro, estava muito preocupada, principalmente depois que acontece a revolta dos malês, né? Essas revoltas escravas eram preocupantes. Então, isso também, de certo modo, estava sendo um fator bastante importante nessa discussão. O que fazer com a escravidão? Porém, gente, na própria Assembleia, a questão de liberdade geral nunca era discutida. No máximo, era possível encaminhar os mecanismos para a consecução da liberdade individual, tá? E também os libertos deveriam ser atraídos à ordem nacional, tá? E então
Eles estavam várias vozes, vamos dizer, na Assembleia, eles defendiam a diminuição paulatina do tráfico e a concessão da limitada cidadania aos libertos. E como isso era na Assembleia Constituinte de 1823, a Constituição que não vingou, né? Porém, essa ideia de a concessão da limitada cidadania aos libertos acabou sendo retomada na Constituição de 1824. Como vocês sabem, como a gente já trabalhou isso, né? Eles eram os votantes, eles podiam votar nas suas paróquias, mas eles não podiam, os libertos não podiam ir adiante, ao contrário dos nascidos livres, tá? Então, governantes e parlamentares, eles precisam ter consciência de que qualquer intervenção por meio das leis na relação entre senhores e escravos não seria vista com bons olhos. Então, a ausência de marcos legais referentes à concessão de alforrias, por exemplo, reforça essa interpretação. A liberdade, a partir do ventre ou o combate ao tráfico, pareciam ser as únicas brechas passíveis de regulamentação. Ainda assim, tendo de enfrentar a oposição de muitos senhores de escravos que não se mostravam dispostos a cooperar em projetos tão inatingíveis e distantes como a construção de um povo, nação e nacionalidade. Estava citando aqui na página 308. Então, na verdade, nós estamos vendo que as discussões intelectuais, eles não tinham muito a ver com a realidade, tá? E mesmo não sendo tão radicais assim, eles continuam não encontrando a resposta nas grandes massas dos produtores, principalmente produtores do setor cafeeiro, tá? Jaime Rodrigues, ele vai trazer também a obra Memória e Considerações sobre a População Brasileira do Brasil, de um baiano, Henrique Jorge Rebelo, tá? Que era um juiz de direito. Ele vai dizer que é uma das obras mais radicais, assim, entre dos autores que refletiam sobre a criação do supostamente inexistente povo brasileiro. Então, eles estavam discutindo, tá, em 1836 já, como o povo brasileiro deve ser constituído, como ele deve ser formado. E na proposta de Rebelo, soldados e trabalhadores livres seriam cidadãos de segunda linha, de segunda categoria, né? Enquanto os africanos sequer poderiam fazer parte desse conjunto. O melhor destino para eles era voltar à África, pelo mesmo caminho por onde tinham vindo, diz ele, tá? Porque, de acordo com ele, os escravos corrompiam os trabalhadores nacionais com sua indolência e, a ter uma população assim, era melhor que não ter nenhuma. Entre as causas da propalada indolência dos trabalhadores nacionais figurava a escravização dos africanos, mas nem por isso Rebelo ele propôs a abolição geral, tá? Porque isso era o que no Brasil não se pôde dizer impossível. Para ele, a abolição geral seria impossível, tá? O que deveria ser combatido era o tráfico negreiro, denominado como um comércio infame, e o tráfico de carne humana. De acordo com ele, então, as condições em que o tráfico se fazia, e na verdade isso era pura realidade, tornavam-se mais atrozes depois de proibição de 1831, pois navios passavam a vir ainda mais abarrotados e as condições de aborto haviam piorado, porque os traficantes tinham receio de serem capturados e enfrentar a repressão britânica nos mares, tá? Então, o Rebelo, ele afirma que a abolição do tráfico, tal como tem existido até o presente, tem ocasionado maiores males do que as vantagens, quer dizer, que é abolição para inglês ver, né?
E também ele estava a favor da vinda em massa de imigrantes livres europeus como substitutos dos escravos africanos, ainda que fosse uma possibilidade bastante remota na primeira metade do século XIX, tá? Porém, essa ideia ela mantém-se presente nas várias argumentações e de outros autores também que são preocupados com uma composição populacional, tá? E também com mercado de mão de obra no Brasil. Então, a existência da escravidão no país era entendida como a causadora de um mal, poucas vezes mencionado em outras obras do período, tratava-se da crença existente entre os estrangeiros de que o trabalho manual no Brasil era indigno, tá? Por exemplo, um dos autores do século XIX, que era Miguel Calmon Dupin e Almeida, tá? Que era autor de Memórias sobre os meios de promover a colonização, que era publicada mais ou menos em meados da década de 1840, ele falava que até o escravo que via o branco trabalhar a terra considerava-o de inferior condição, tá? Então, o fim do tráfico e o consequente aumento do preço dos escravos deveriam diminuir essa repugnância, tá? A trabalho, porque essa repugnância a trabalho seria o subproduto da escravidão. Tá? Eu acho muito interessante se ele trazer todas essas discussões, porque para nós elas parecem meio perversos, né, hoje em dia. Porém, é muito interessante como realmente as pessoas que conviviam com a escravidão tratavam dessa questão, né? O, o, mesmo vendo vários pontos negativos no sistema, eles muitas vezes pensavam não na questão humana, né? Não na questão de justiça social, e mesmo pensando na justiça social, eles não viam nenhum mal na própria escravidão como parte da injustiça social, né? Vocês não acham que é bastante interessante pensar nesse aspecto desse modo, que essas discussões, esses debates que são trazidos do século XIX para nós, que são tão alienados aos nossos ouvidos, porém fazem parte da nossa história, né? Porém nos ajudam também a compreender os homens desse período, como eles pensavam e como eles estavam conduzindo até a abolição, tá? Como vocês estão vendo, essa condução à abolição do tráfico não estava sendo conduzida em razão à humanidade, nem por parte dos ingleses, nem por parte dos brasileiros, tá, gente? Então, mesmo aqueles que defendiam o final do tráfico, às vezes não viam, em tal medida, o início do declínio da escravidão no Brasil, tá? Eles estavam querendo diminuir o tráfico para diminuir o fluxo dos africanos no Brasil. Ao contrário, os homens como, por exemplo, o Henrique Rebelo ou Antônio Veloso de Oliveira, eles encaravam essa medida como fortalecedora da escravidão, por acreditar que ela apontava para uma mudança no tratamento dispensado aos escravos. E também que o fim do tráfico ia propiciar a reprodução endógena, sem dependência do fluxo dos novos africanos pelo tráfico transatlântico. Então, para eles, manter a escravidão e criar parâmetros ao exercício da cidadania de libertos e livres pobres, era necessário reforçar o controle sobre trabalhadores, impor a disciplina no trabalho, impedindo que a corrupção dos costumes, que era acreditada aos africanos, que atravessavam o oceano, se espalhasse ainda mais. Vocês estão vendo como é que era esse discurso? Então,
Havia um medo senhorial, tá? A corrupção dos costumes dos brasileiros pelos africanos traficados teve vida mais longa nos discursos políticos, voltados para a questão do tráfico negreiro do que a pressão inglesa, tá? Embora o tratamento historiográfico não costuma expressar essa longevidade, porém nela aqui insiste o Jaime Rodrigues. A corrupção poderia ser literal, como no caso dos traficantes ilegais e das autoridades policiais que fechavam os olhos ao contrabando de escravos após 1831. Então, se toda a sociedade está fechando olhos para uma atividade ilegal, isso mostra a corrupção dos costumes. Porque todos, de certo modo, todos estão sendo corruptos, corrompidos, os traficantes, os senhores também que estão comprando esses escravos. Nós não estamos somente falando sobre a má influência daquele africano que chega no Brasil, não, nós estamos falando sobre a questão também de infringir a legislação, tá? Também o nosso autor ele vai citar o senador pernambucano Antônio Luiz Pereira da Cunha, Marquês de Inhambupe, cuja definição ele define como mais próxima do sentido abrangente de corrupção dos costumes pelos africanos no Brasil no século XIX, tá? Aí vem a citação da fala dele. A maior bem que nos resulta da abolição da escravatura é arredarmos de nós essa raça bárbara, que estraga os nossos costumes, a educação dos nossos filhos, o progresso da indústria e tudo quanto pode haver de útil, e até tem perdido a nossa língua pura, tá? É uma fala da tribuna do Senado em 1831, tá? Então, nessa lógica, o Brasil era território bastante europeizado, se comparado à África, que concedia benefícios inquestionáveis aos africanos trazidos como escravos para o outro lado do Atlântico. Os benefícios eram de ordem climática e moral. E estes últimos, embasados na convivência com os brasileiros, tá? No cotidiano da escravidão, tá? A paga por esses benefícios, entretanto, era a vingança, expressa na corrupção dos costumes que impedia o progresso material e moral da nação. O que vocês estão achando dessa lógica, gente? Porém, esse pronunciamento, se ele fazia parte de uma fala, de uma tribuna no Senado, quer dizer, ele fazia parte da mentalidade da época, né? Então, nós não podemos deixar de olhar as mulheres escravas também, porque as mulheres também ganharam uns evidentes contornos discriminatórios. As africanas, as suas filhas, eles provinham do povo supersticiosos, estúpidos, de costumes corrompidos, que fazia mulheres impróprias para servirem como amas de leite ou mesmo prostitutas. Então, gente, é um discurso do século XIX, né? Porque as amas poderiam induzir as crianças brancas a se voltar contra seus próprios pais nos limites domésticos. E como prostitutas causariam dano ainda maior, atingindo um grande número de homens no ambiente da rua, onde a vigilância e a disciplina eram de mais difícil manutenção. Então, é uma questão... Tanto que, gente, a escravidão era vista como uma das causas da prostituição no Rio de Janeiro. E vocês têm que lembrar que nós estamos falando ainda do período de padroado, tá? Quando a igreja estava preocupada com moral e costumes. E, de novo, né, quem tem culpa é aquele que vende, não aquele que compra, né? Porém, enquanto tem a busca, sempre terá oferta, né? Eles esquecem dessa questão. Mas temos que
levar em consideração esse discurso também. E eles vão dizer que, na verdade, mais um discurso que eu achei interessante é que eles vão comparar os povos africanos aos povos europeus da antiguidade. E vão dizer o seguinte, que quando os povos europeus na antiguidade eram bárbaros, os romanos também escravizávamos, tá? E através dessa escravização traziam para a cultura. Então, eles agora vão escravizar os africanos e, através dessa escravização, vão elevá-los ao seu nível cultural. Então, além desse discurso de africanos que, vamos dizer, corrompem a nação brasileira, tem também discurso que justifica a escravidão, tá? Esse discurso está andando de mãos dadas os dois andam de mãos dadas no século XIX, nos anos 30 do século XIX, tá, gente? Porém, o nosso autor, ele vai dizer que na primeira metade do século XIX, no Brasil, a imagem fluida e conveniente do africano trabalhador, ela convivia com o do africano preguiçoso. E esse contraponto poderia servir de argumento aos interessados em convencer os senhores de terras de que cedo ou tarde era preciso encontrar alternativas de mão de obra. Junto com as pressões inglesas pelo fim do tráfico, principalmente na década de 1840, que reforçava essa necessidade. Mas outras questões também entravam na conta do convencimento dos senhores, como ele vai mostrar também. Então, a busca de alternativas para o abastecimento legal de mão de obra, ela começa a se tornar cada vez mais densa no século XIX. E uma das razões também é o medo senhorial em relação às ações dos escravos. O tema que surge em obras editadas já no século XVIII, em função da Revolução no Haiti, vai ganhar relevo no início do século seguinte, alimentada pela difusão de notícias acerca das ações individuais e coletivas dos escravos contra seus senhores e em favor de sua libertação. E sem se referir especificamente aos escravos de São Domingo, embora estivesse depois da Revolução Negra, na porção francesa da ilha caribenha, o Vilhena, por exemplo, ele acreditava que todos os escravos representavam perigo, não se furtando de matar seus senhores sempre que houvesse oportunidade e usando as armas que lhe caíssem nas mãos. Tá? Então, esse medo, ele também foi um dos estímulos, um dos fatores nesse debate que acaba levando ao fim do tráfico. Então, a partir disso, começam a surgir vários projetos de abolição gradual, tá? E também esses projetos de abolição gradual, eles estão andando de mão dadas com concepções senhoriais da liberdade, que também é uma questão bastante interessante, porque são concepções de liberdade puramente senhoriais, tá? E não aquilo que nós, hoje em dia, chamaríamos de liberdade, tá? Então, discutindo o fim do tráfico, e também, às vezes, a própria escravidão, uma das principais questões era a necessidade de manter a oferta de mão de obra para a lavoura. Então, como conciliar isso à eventual concessão de cidadania, que é restrita, e também acabar com a corrupção dos costumes. E os riscos, que também era importante para vamos dizer, aqueles que estavam discutindo para a elite, né? Os riscos da africanização e principalmente, a etnização do país, tá?
Então, eles estavam em busca da solução por meio de uma fórmula política que seria aplicável a toda a sociedade. E na elaboração dessa fórmula, era preciso definir os termos pelos quais a liberdade seria usufruída à medida que fosse concedida. E na concepção senhorial, a liberdade dos africanos e seus descendentes não envolvia a escolha do tipo do trabalho, tá? Este deveria ser principalmente agrícola. Então, você é livre, você não é mais escravo, mas você tem que trabalhar aqui, tá? Gerador de riqueza, você tem que trabalhar para mim, você é livre, mas você vai trabalhar para mim, tá? Aqui. Para o Estado e também os cidadãos plenos, tá? Então, a cidadania, ela já não vai ser completa. Vão ter cidadãos de várias categorias. De primeira categoria, o cidadão pleno, tá? E de segunda categoria, aquela, né, que não conquistou a sua liberdade, mas que lhe foi dada. Tá, gente? Essa questão também é muito importante. Primeiro, eles acabam se tornando escravos, dando-lhes a civilização, tá? Dando-lhes a cultura, dando-lhes o batismo. Agora, nós vamos dar a vocês a liberdade, tá? Então, a liberdade, ela vai ser entendida como concessão e não como conquista. E nós temos que levar em consideração que a própria existência da escravidão moderna ocidental, ela era legitimada por fortes argumentos que remetiam desde as diferenças entre europeus e africanos no campo da civilização até a própria legislação romana, tá? Porque a justificativa da escravidão era a conquista, a venda como escravo pelos crimes cometidos na África, né? E a guerra, né? Então, os europeus, eles mesmos, eles não convertiam os africanos em escravos, né? Vocês sabem disso. Eles iam para os mercados e compravam lá na África. Eles não estavam correndo lá na África atrás dos escravos, não caçavam. Os próprios africanos estavam guerreando uns com os outros e, obviamente, os que ganhavam pegavam aqueles que eles conquistavam e vendiam para os brancos como escravos. Então, de certo modo, o europeu ele não escraviza ninguém, porém, a sua necessidade de mão de obra escrava é essa necessidade que vai estimular essas guerras na África, que vai estimular na verdade, todo esse processo até legislativo dentro dos territórios africanos, que vai levar o cara para a escravidão, tá? Porque se ele cometeu um crime, agora, não importa o crime, roubou alguma coisa, né? Vamos dizer assim. Se antigamente ele deveria ganhar, sei lá, 10 chibatadas por isso, agora vale muito mais a pena ele ser vendido como escravo para o europeu. Entende? Então, essa necessidade de escravos para os europeus acaba influenciando as sociedades africanas para aumento de escravização. Certo? Porém, isso era considerado por europeus como uma coisa legalmente justificada, tá? Então, de certo modo, a escravidão também era vista melhor do que a morte, tá? Afinal de contas, morte irremediável. Escravidão, você tem possibilidade de viver, mas ao ser vendido para o Brasil, você tem até possibilidade de se libertar. Tá? Então, a escravidão era considerada melhor da noite, já é do que a morte, então já é uma dádiva. E agora eles têm um projeto de conceder aos escravos a liberdade. Tá? E isso sem discutir a questão positivista
da superioridade dos brancos, tá? Tem essa questão também, que também vai entrar em alguns momentos nesse discurso. E eu queria citar para vocês aqui na página 200, desculpa, 324 também, uma fala do autor, que eu acho bastante interessante. Após cerca de um século de discussões em torno do direito natural e sobre se ele justificava ou não o tráfico e a escravidão como benefícios para os africanos, a vitória do argumento que defendia a injustiça do tráfico parecia cristalizada. Porém, mesmo vencedor enquanto discurso, não se conseguia fazer efetiva a proibição daquele comércio, posto que ressurgia então com toda a força o argumento da defesa do tráfico como provedor de mão de obra para a agricultura. Então, mesmo quando eles chegaram a uma conclusão do que o tráfico realmente é uma coisa, não importa por que razão, tá? Que o tráfico é uma coisa abominável, eles, de repente, chegam a uma conclusão que eles não podem abandonar o tráfico porque a economia brasileira, daquele momento, não funciona sem os escravos. Então, mas justamente nessa questão vai entrar a pressão inglesa, tá? Então, a sociedade brasileira já está discutindo essa questão de fim do tráfico durante vários anos. Os ingleses, eles começam a fazer a sua pressão cada vez mais maior, cada vez maior contra esse tráfico. Então, por exemplo, José Honório Rodrigues foi um dos historiadores que observou o interesse dos ingleses em afastar a eventual influência brasileira sobre os reinos africanos. E a coincidência das datas entre o início da penetração inglesa e francesa na África e a extinção do tráfico de africanos para o Brasil. Tá? Os historiadores americanos, apesar de se opor a esse argumento, eles também percebem que o Tratado de Reconhecimento da Independência, em 1826, tem uma cláusula que fazia o Brasil renunciar a qualquer possessão na África. Tá? Então, como nós podemos perceber, esse interesse no fim do tráfico dos ingleses também não tem absolutamente nada a ver com a busca por direitos humanos, tá? Então, a partir do segundo quartel do século XIX, além da fonte de abastecimento de mão de obra, o tráfico vai se tornar o pivô da soberania brasileira. Nas palavras de um deputado pela província de Goiás, o comércio de escravos deve acabar, mas deve acabar quando assim o quiser a nação brasileira, livre, soberana e independente dos caprichos e da vontade do governo da Inglaterra. Tá? Então, em 1831, a nação brasileira não estava pronta para acabar com o tráfico. Tá? E o que vai acontecer no finalzinho dos anos 40? No finalzinho dos anos 40, vai ser elaborada uma nova lei. Essa lei que a gente conhece, de lei de Eusébio de Queiroz, que vai reformular essa questão de fim de tráfico, tá? Tanto que, só para mostrar para vocês como é essa lei de 1831, que proibia o tráfico, foi, vamos dizer, mal vista pela sociedade brasileira, que o senador que elaborou essa lei, tá? O Barbacena,
Ele, em 1837, vai elaborar um novo projeto para ser discutido no Senado para revogar a lei da sua própria autoria, tá? E de acordo com essa segunda lei, de acordo com esse projeto, os africanos livres que tivessem sido comprados como escravos ficavam impossibilitados de reverter sua situação e reivindicar a condição de livres, porque os senhores que os tivessem comprado ficavam a salvo a qualquer ação penal, porque a lei de 1831 previa pena também para os compradores de escravos ilegais, tá? Então, todo o ônus do tráfico, no caso, ficaria com o traficante. E em 1850, a lei de Eusébio de Queiroz justamente vai fazer isso. Ele vai transformar, ele vai proibir o tráfico, porém, ele não vai colocar os senhores como parte do crime, mesmo se eles tivessem comprado os escravos, e ele vai dividir, separar os traficantes dos senhores. Na primeira lei, os traficantes e os senhores ficavam do mesmo lado. Essa outra lei, ela vai deixar esses homens bons do Brasil, né, os senhores dos escravos, os grandes cafeicultores, na inocência do ato, mesmo se eles cometessem o crime, tá? E colocando culpa toda no traficante e perseguição do traficante. Isso também mudou, de certo modo, a posição, né, das forças ligadas ao tráfico, tá? E em 1850, a proibição legal do tráfico acabou tendo um sucesso muito maior do que em 1831. Ele realmente cessa, o que não acaba como escravidão no Brasil. Por exemplo, a venda dos escravos continua, principalmente do Nordeste para setores cafeeiros, porque no Nordeste nós temos uma decadência no setor agrícola, então a quantidade dos escravos também fica menor, né? A necessidade dos escravos fica menor, eles acabam sendo revendidos para Vale do Paraíba. Porém, o fim do tráfico, como nós vimos, né, nessa nossa aula, ele acontece em meio das discussões nos quais tem pouca preocupação com realmente a questão humana, as condições humanas dos escravos, tá? Porém, essas discussões eles vão surgir somente mais tarde, e as poucas vozes que existiam nessa época, elas eram realmente bastante poucos e muito mal ouvidos, tá? Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu vou ficando por aí. Um abraço para vocês. Vou passar um texto para vocês também para vocês fazerem a resenha. Eu acho que eu não passei, né, gente? Não mandei mesmo, vou mandar agora, tá? Vou postar esse vídeo e vou procurar um texto para vocês para fazer a última atividade para a nota, tá? E um abraço para vocês, gente, e até semana que vem. Qualquer pergunta, vocês me escrevem, tá bom? Um abraço.